but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of Psalm, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei teu amor que nos envolve.
vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Inunda a terra. Desejo o dia em que verei o rei, vestes de linho brilhante vestir. Meu coração se alegra em saber que o Cordeiro já está por vir. Ele vem, o casamento está chegando, eu sei. O amor por ele a cada dia cresce. Ele vem, mesmo na minha fraqueza, meu amor, seus olhos viram beleza em mim. Melhor que o vinho é o seu amor. A saudade que aumenta me diz, ele vem.
neste lugar. Ansiamos pela tua volta, nosso amado, nosso amado. Ansiamos por ti, ansiamos por ti. Maranata, Maranata. Ansiamos por ti, ansiamos por ti. Olá, família Gezero e amigos. Sejam bem-vindos a mais um culto Pray and Destroy, o nosso culto da semana. Obrigada a todos que nos permitiram entrar em suas casas nesse dia para ouvir a voz de Deus e entender o que Ele tem para nós nesses dias. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus pelo seu infinito amor, pelo seu resgate, porque o Senhor é um Deus que nos atrai à sua presença todos os dias, porque o Senhor é um Deus que tem nos chamado para estarmos perto de Ti, para estarmos andando na sua presença. Obrigada, Senhor. Pai, transforma a nossa história, meu Pai. Aproveita este tempo para transformar a nossa família, transformar as nossas vidas e fazer com que nós possamos Te agradar todos os dias, Te honrar todos os dias, usando tudo aquilo que nós vivemos no passado, tudo aquilo que nós vivemos na nossa história, a nosso favor, para que nós sejamos, meu Pai, homens e mulheres, meu Pai, que Te louvem, que Te exaltem, que Te adorem, homens que têm uma vida transformada, que são testemunhas vivas, cartas vivas do Senhor nesta geração. É o que eu Te peço em nome de Jesus, papai. Muito obrigada pelo seu amor. Muito obrigada pelo seu amor. Bom, Deus tem falado comigo nestes dias e eu quero compartilhar com vocês essa palavra e entendendo da maneira que nós lidamos com as nossas lembranças, com as lembranças do passado, com coisas que passam pela nossa vida, coisas que nós fazemos, coisas que nós pensamos, atitudes nossas erradas, atitudes corretas, coisas que nós fazemos na nossa vida, que trazem na nossa história do hoje, e podem trazer no nosso futuro, algo que vai nos perseguir, e muitas vezes vai embaraçar a nossa vida, porque nós precisamos viver hoje o melhor da nossa história, e nós não podemos experimentar o nosso futuro ou experimentar o nosso hoje sem sermos curados do nosso passado. Nós iremos automaticamente carregá-los sobre nós e repeti-los constantemente, vivendo um ciclo de transformação, falsa transformação, e indo de acordo com aquela coisa que nos pesa, aquele passado que nos faz andar até encurvados muitas vezes, e nós repetimos, e repetimos, e repetimos, e repetimos.
Por isso, eu não sei se vocês lembram da ministração Caçadores de Gigante. Se vocês não lembrarem, depois ouve no podcast. Caçadores de Gigante mostra isso. Se nós não matarmos aquele gigante que nos persegue, que nos ameaça, certamente esse gigante vai vir atrás de nós para nos perseguir e nos destruir. Por isso, as lembranças do passado precisam ser cicatrizadas em nós, precisam ser transformadas. É uma escola. Nós só podemos andar para frente se nós usarmos o nosso passado como uma escola, como uma experiência a nos levar e nos impulsionar a uma nova história, a um novo caminhar com Cristo. Então nós precisamos usar isso como uma escola. E à medida em que nós mudamos o nosso passado e reconhecemos que nós precisamos renunciá-lo e se arrepender muitas vezes do que fizemos, nós somos tentados a lidar com este passado de forma imprópria. Então nós precisamos sim nos posicionar em Cristo. Muitas vezes o nosso passado, ele vem sobre nós em forma de remorso. E o remorso não é arrependimento. O remorso é algo que a gente carrega e traz na nossa retrospectiva das nossas ações e muitas vezes omissões. Transforma essa história em dor oculta que pulsa dentro de nós como se tivéssemos com uma ferida inflamada. Então muitas vezes nós precisamos abrir mão deste remorso. A gente fica pensando, por que eu fiz isso? Por que eu falei de novo isso? Por que eu pensei de novo nessa história? Por que saiu a minha boca palavras que não são tuas? Sabe, a gente fica pensando nos nossos fracassos, nas nossas tolices, nos nossos erros. Então, nas oportunidades que nós mal empregamos, nós usamos de maneira errada. E aí alguns sentem o peso do passado e esse pesar perturba a vida presente. Porque a pessoa direto, todo dia, muitas vezes toda semana, em sonhos lembra do passado. Como se fosse um grande desfile na sua mente, na sua frente. Pensando nas coisas que ficou para trás. Outras pessoas ainda se recriminam, se julgam e querem se castigar, lembrando de coisas erradas que fizeram. E na verdade, isso se torna essa infecção, essa ferida aberta e inflamada na nossa alma. Então, o que eu queria compartilhar com vocês, e Deus foi muito maravilhoso trazendo essa palavra para mim, é que existiu na palavra uma pessoa, um personagem, que muitas vezes a gente lembra dele por conta dele ser um maravilhoso, um grande profeta, um profeta que ungiu Saul, que ungiu Davi, o profeta que foi usado por Deus em várias manifestações. Mas a coisa mais importante que Samuel fez, muitas vezes passa desapercebido por nós. Nós acabamos não entendendo e acabamos não discernindo o tempo e acha que ele só fez algumas coisas. E na verdade, por isso que nós devemos ler a palavra. Sabe? Faça um Rolling Stone, porque nós precisamos conhecer a palavra e conhecer a verdade de Deus. E conhecer a verdade de Deus é automaticamente ligada à palavra dele. Porque a palavra dele tem todas as situações que você pode viver na sua vida. Tudo aquilo Deus fala para você, para te ensinar, é como um manual de vida. Então, Samuel é um homem que nasceu de um grande milagre. Do clamor de uma mãe querendo ter um filho. Uma mãe que não podia ter filhos, orou, chorou na presença do Senhor e falou: meu Deus, eu preciso ter um filho. Eu preciso ter um filho. Ela era desprezada pelo fato de não ter um filho. E ele viveu justamente no final de Juízes, do período de Juízes. E ele projeta esse começo da monarquia israelita, o começo dessa nova era.
E ele nasce justamente nesse período. E ele nasceu trazendo para sua mãe grande alegria, a ponto da sua mãe falar: Senhor, eu te entrego este filho como um incenso a ti, para que ele seja teu servo, para que ele conheça os teus caminhos e para que ele possa ser um instrumento do Senhor aonde ele estiver. E aí ela pega aquele filho novo que acabou de desmamar e entrega na mão do sacerdote Eli, que era o sacerdote da época, e deixou essa criança na escola dos profetas. Essa criança foi instruída em todas as características ou todas as instruções de um sacerdote, todas as atitudes que um sacerdote precisava ter diante das ofertas, dos sacrifícios, diante das entregas, diante do clamor, diante da busca a Deus, porque o povo buscava a Deus, só que eles se perdiam nas suas vontades, ou olhando coisas que não deveriam olhar, e eles iam para o outro lado, desprezando as coisas de Deus, buscando outros deuses, achando que os outros deuses iam suprir aquilo que Deus, único Deus, Yahvé, podia dar a eles. E aí eles saíam da presença de Deus. E foi nesse período que Samuel nasceu. Foi treinado pelo sacerdote Eli. Porém, eles passaram por uma situação, o povo de Israel guardava grandes lembranças tristes e amarguras do passado, de guerras, de lutas e de anos de derrota. E aí eles encontraram num lugar terrível uma grande perda, dentro da guerra que era a vida deles. E eles acabaram sendo derrotados pelo povo filisteu. E isso era uma marca que eles carregavam sobre eles, que levava dor, que levava amargura, que levava desgraça ao lugar que deveria haver gratidão, porque Deus era Deus. Então, em muitos momentos da nossa vida, a gente passando pelas nossas guerras, ou a gente fazendo as coisas erradas, nós não olhamos para aquilo como sendo algo que Deus permitiu que acontecesse conosco, para as coisas que viriam no futuro. E a história conta que Samuel, a melhor época de Samuel foi justamente essa. Samuel, num belo dia, estava lá na sua escola, na escola dos profetas, e ele ouviu alguém chamando por ele. E ele foi até Eli e falou: Eli, você me chamou? Eli, você me chamou? Ele falou: não fui eu. Olha, abra os seus ouvidos, e quando você ouvir te chamarem de novo, fale: Senhor, eis-me aqui. Porque se for a voz de Deus, Ele irá falar com você. Esse é o papel de um pai espiritual. Um pai espiritual, ele instrui seu filho. Por quê? Porque ele tem mais experiência, ele tem mais carga na sua vida, ele tem mais maturidade em muitas situações, ele tem uma visão ampliada da vida, e ele quer enviar o seu filho para conhecer as coisas que ele conhece. E aí ele quer instruir o seu filho, e foi o que ele fez. Ele falou para Samuel: abra os seus ouvidos. E aí, quando Samuel ouviu novamente seu nome, Samuel, Samuel, Samuel respondeu assim: eis-me aqui, Senhor. Pode me falar o que o Senhor quiser, que eu estou pronto para ouvir. Fale, Senhor, pois seu servo ouve. E o Senhor disse ao jovem: eu farei grande coisa em Israel. Porém, todo o julgamento sobre tudo o que vocês fizeram em Israel vai começar pela casa do sacerdote, sobre a casa de Eli. Então, porque se você for ler a história e for conhecer um pouco mais a história de Eli,
ele vem de uma linhagem sacerdotal, ele era um sacerdote do Senhor, e ele tinha filhos que ele estava preparando, assim como Eli, como Samuel, ele estava preparando seus filhos para serem futuros sacerdotes. Porém, os seus filhos, eles estavam cometendo pecado diante do Senhor, eles estavam tomando a oferta dos sacrifícios do povo e usando para si próprio. E aí Deus foi muito claro, o julgamento começará na casa de Eli, ou seja, na casa do sacerdote. E aí quando eles acordaram, Eli falou, foi correndo a Samuel, falou, e aí? O que o Senhor falou com você? E aí ele reconheceu que Samuel era o profeta, porque Samuel foi muito claro com ele e falou, olha, Deus falou comigo, falou que vai mudar a história da nossa nação, mas ele vai começar com um julgamento a partir da sua casa. E ali acabaram morrendo seus 2 filhos, e ele morreu um pouco à frente. Tanto foi a dor daquela situação que a nora dele estava grávida, a nora de Eli, e ela colocou o nome do seu filho de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. E nessa história que eu falei, que aconteceu num lugar chamado Ebenezer, que eles foram totalmente massacrados pelos filisteus, naquele lugar a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus, e os filisteus levaram embora a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor, ou seja, é como se a presença do Senhor na região, lá em Israel, foi roubada, foi tirada, foi removida, e eles ficaram à mercê desses falsos deuses. Porém, é uma história até engraçada, para não dizer trágica. Os filisteus roubaram a arca, levaram a arca embora, porque viam que ali existia o poder de Deus. Só que eles roubaram, entre aspas, o poder de Deus, e levaram o poder de Deus para os filisteus, como se aquilo fosse um amuleto para trazer uma nova história para eles. Porém, nada aconteceu. Falhou a tática. Em compensação, o povo de Israel, que adorava a Deus, o Deus Iavé, abandonou a sua escola do Deus Iavé e começou a adorar Baal, os deuses dos filisteus. É engraçado, é trágico, é feio. Eles queriam um Deus que pudesse ser maior do que Iavé. Só que a história também falhou com eles. E o porquê que falhou? O porquê que falhou essa história? Porque de Deus não se zomba. Porque dentro da arca existiam as leis. As tábuas da lei, a primeira lei que a tábua falava é: não adorará a outros deuses além de mim. O povo filisteu adorava Baal, levou lá a arca como um amuleto, mas continuava adorando Baal. E o povo que deveria ser de Iavé estava adorando a Baal, abandonando as doutrinas dos seus antepassados, dos patriarcas. E a palavra é muito clara e diz em Gálatas 6:7 que de Deus não se zomba, a ponto dos filisteus terem muito medo do que estava acontecendo, e eles devolveram a arca para o povo. Agora você imagina, eles roubaram a arca da presença de Deus e levaram embora. Imagina que o povo que recebeu essa arca de volta, eles deveriam ter ficado muito felizes, certo? Que a arca voltou. Vocês concordam comigo? Só que na verdade não. Eles tiveram temor, eles começaram a se arrepender. Foi um arrependimento nacional, um constrangimento do espírito, um choro, uma dor, porque eles haviam feito tudo errado. E aí foi nesse momento que eles olharam para Samuel, e o povo pediu para Samuel oferecer um sacrifício que expressasse a lamentação do povo, que expressasse a dor e o arrependimento deles. E aí Deus agiu. E é aí que eu quero chegar. Quando nós nos arrependemos dos nossos erros, os nossos erros são usados por Deus para nos transformar. E através dessa atitude, Deus usa aquela mesma história para te honrar. E aí quando o povo começou a pedir para Samuel
para mudar esse contexto, para orar e para trazer lamento, Deus foi e ouviu a voz do povo. E aí o profeta, ele ganhou o lance. A cura das nossas lembranças sempre começa com uma volta decidida, decisiva ao curador. Ou seja, Deus é um Deus de cura. Deus é um Deus que cura. Cura nossa alma, cura nossas lembranças, cura nossas dores, as nossas feridas. E aí o profeta sacou, o profeta pensou, o profeta foi usado por Deus nesse instante. Levou o povo para Mispa, que foi um lugar lá em Ebenezer, onde eles foram derrotados pelos filisteus. E foi ali que roubaram a arca. E aí o profeta foi até aquele lugar e ele falou: nós vamos oferecer um sacrifício ao Senhor. E ali ele estabeleceu um altar de adoração ao Deus Yahvé e colocou sobre aquele altar o nome: até aqui o Senhor nos ajudou. Ah, como Deus é tremendo! Até aqui o Senhor nos ajudou. E a palavra, a expressão que pula, que salta aos nossos olhos é até aqui. Ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer na nossa vida, porém até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos carregou. Quando a gente estava errando, Ele estava lá do nosso lado para tentar nos tirar do erro. Quando a gente estava no lugar que não deveríamos estar, Ele estava lá nos chamando e nos puxando. Mas Ele pegou aquela história horrorosa, aquela situação horrível e transformou a nossa vida. E naquele lugar onde você foi derrotado, foi roubado, foi massacrado, é onde Deus te usa. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele nos ajudou. Até aqui Ele nos edificou. Até aqui Ele nos sustentou. Ele nos protegeu de não ser algo pior. Mesmo quando a gente estava adorando outros deuses, Ele estava lá tentando nos puxar de volta. Ele estava tentando lá nos puxar para volta para Ele, para estar perto dEle de novo. E aí o que aconteceu? Quando eles estavam lá adorando a Deus naquele lugar, o povo inimigo, os filisteus, falaram: opa, vamos lá atacar os israelitas, porque eles estão lá no lugar que a gente já derrotou eles. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu, Deus recebeu o sacrifício, Deus ouviu a voz do povo, Ele ouviu o choro de arrependimento daquele povo, e aí Ele se levantou como uma forte tempestade, e os filisteus fugiram aterrorizados. E quando os filisteus fugiram, o povo foi lá e atacou eles e destruiu o povo. E aí, aquele altar, Ebenezer, que foi levantado por Samuel a Deus, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor, é até aqui que ajudou Ele, o povo. O Senhor ajudou o povo. Agora, trazendo para a nossa vida, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos protegido, até aqui o Senhor tem cuidado das nossas vidas, e nós devemos tirar nessa situação, nessa história do povo, uma escola. Nós temos que ter como uma escola, que o nosso passado nos ensine como ser no futuro. Nós precisamos ser libertos do nosso passado, nós precisamos ter nossa alma curada, nós precisamos ter a nossa alma tratada, e só há um Deus que pode tratar da nossa alma, desde que nós estejamos disponíveis a Ele, desde que nós nos disponibilizamos e deixamos que Ele entre e faça morada. Essa noite é uma noite em que o Senhor tem me chamado, tem nos chamado, para fazer das recordações de mágoas, para fazer dessas dores algo bom para o nosso futuro. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, a gente ainda tem amanhã, a gente ainda tem depois de amanhã, a gente ainda tem sei lá quanto tempo mais de vida. Então vão vir lutas também,
Vão haver guerras também, vão haver situações também, vão haver coisas que nós não entendemos também, vão haver batalhas também, vai haver velhice, vai haver dores, às vezes vai haver doença, mas até aqui o Senhor nos ajudou. E aí um dia, quando houver a morte, até aqui o Senhor nos ajudou. Porque quando nós morrermos em Cristo, com a nossa alma curada, transformada, tratada, purificada por Ele, sarada pela presença dEle, nós estaremos com Ele na glória, e aí serão harpas, sons, louvores, dança, será uma mesa posta, será a presença e a comunhão dos santos. Então, nada acaba por aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nós precisamos viver o hoje, pensando que o nosso ontem vai ser a alavanca que vai nos levar a mais para frente, vai nos levar a uma nova história. E eu queria que vocês orassem comigo nesse instante, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui nós iremos louvar o nome dEle. Muita coisa tem pela frente, mas serão dias e anos de glórias. Esteja preparado para que o Senhor tem para você. Esteja com seus ouvidos abertos para ouvir a voz dEle. E se Ele te chamar, não negue, vá, porque Ele está te chamando. Ele está te chamando, Ele te quer. Ele te quer de volta. Se você está longe dEle, volta antes que seja tarde. Mas até aqui Ele te ajudou, você está vivo, você tem ar. Você tem ar para respirar. Você tem vida. Você está vivo. Que Jesus te alcance agora, aonde você estiver. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a nossa experiência do passado, que a nossa escola, que as nossas dores, que aquilo que a nossa mente lembra, não seja uma barreira para o amanhã. Seja sim algo que nos impulsione para um futuro e uma esperança que há em Ti. Que nos impulsione para um tempo melhor, um tempo em que o Senhor vai estar nos protegendo, nos guardando e nos ensinando através dos nossos erros, para que a nossa alma seja curada e para que a gente se transforme num curador de almas, como foi Samuel. Samuel via na mãe dele, Ana. Se você ler Samuel 2, você vai ver a adoração dela e a gratidão dela por ter tido um filho. E o filho viu a gratidão da mãe, ele era um homem grato a Deus. E a gratidão atrai os céus. Seja grato por toda a sua história. Seja grato pelas dores que a vida te causou. Seja grato às guerras que você enfrentou. Seja grato àquilo que você viveu, porque isso tudo vai servir como uma escola para o futuro. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. E obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, pelo seu infinito amor e pela sua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, família. Que Deus possa continuar te abençoando. Tenha um coração grato, porque até aqui Ele te ajudou. E se você está vivo é porque Ele te acompanhou. Não olhe para as dores. Se arrependa dos seus erros e olhe para o futuro. Porque o futuro é bom, porque Deus é bom. Obrigada, Senhor. Obrigada, família. Obrigada, amigos. Obrigada, Gezero, por ter permitido que eu entrasse na casa de vocês e compartilhasse essa palavra que Deus tocou no meu coração. Eu os abençoo, tenho uma semana maravilhosa na presença do Senhor, uma semana de restauração, e nós nos vemos no domingo. E quem estiver nas naves, se vê nas naves. Deus abençoe vocês. Boa noite.